Experimental FESB. E o tema da palestra do professor Eduardo é a FESB e as ciências da vida. Fique à vontade, professor Eduardo. Obrigado, Érica. Boa tarde a todos e todas, né? É importante ressaltar que eu fico extremamente honrado pelo convite do professor Raul, que pela segunda oportunidade me convida para ter esse bate-papo. E eu imagino que todos que estão aqui são estudantes de pós-graduação, é isso? Tem professores, obviamente, mas a maioria são estudantes de pós-graduação. E como tal, né, os estudantes de pós-graduação estão numa fase de crescimento intelectual, crescimento mais abrangente possível, né? E como presidente da FESB, eu vejo que é importante a gente conversar sobre a origem da FESB, os caminhos da FESB e o que a FESB é hoje, né? Como representatividade aí no cenário das ciências, biologia experimental, da biomedicina no Brasil, né? Raul, então, são todos estudantes de pós-graduação? O público constante são estudantes da pós-graduação de neuropsiquiatria e ciências do comportamento da UFPE, mas tem aí também estudantes de outras áreas. Sim. Porque a proposta é que a gente mostre a transdisciplinaridade da ciência. Então, aí, geralmente tem físicos, tem urbanistas, e tem também gente que vem assistir a palestra, que são professores e tudo. Essa palestra fica geralmente também gravada no YouTube, viu? Perfeito. Pronto, aí então ela tem uma assistência muito grande aí, e vem gente de todo canto. Sim, perfeito. Como dizem em Pernambuco, né? De Pernambuco para o mundo. É isso. Você sabe todo mundo sabe que o Oceano Atlântico foi formado pelo Capibaribe e pelo Beberibe, né? Isso. Então pronto. Já explicou. Então tá. Tá bom, mas do nosso país, Pernambuco, para o mundo, exatamente. Obrigado, Joaci. Obrigado. Um grande amigo meu uma vez falou que existia, não sei se ainda existe, um radialista, né, de AM de Pernambuco que dizia, falava lá as letras que identificava a rádio, não sei o que, fulano de tal, de Pernambuco para o mundo, né? Então, para você abrangência, né? Então, o Oceano Atlântico foi formado pelo Capibaribe e pelo Beberibe e Capibaribe. Então, tá vendo só, né? Eu já estou aprendendo. Bom, mas dentro da filosofia do curso, da proposta, não é? Eu fiz aqui uma brincadeira de buscar o significado epistemológico, né, da palavra FESB, né? E vocês estão vendo aí a minha projeção? Sim, estamos vendo, sim. Ótimo. É um texto curto, né? Não sei se eu vou aumentar aqui melhora para vocês lerem, mas qual que é o significado epistemológico da FESB, né? FESB é a Federação das Sociedades de Biologia Experimental. Então, imagina, todas as sociedades de biologia experimental, praticamente todas, né? Hoje estamos em torno aí de 24, 25 sociedades brasileiras, então, Sociedade Brasileira de Fisiologia, de Farmacologia, Neurociências, Bioquímica, DORAD, ou seja, todas as sociedades que utilizem aí a biologia experimental, né, que vai desde um micro-organismo unicelular até o organismo pluricelular, né, que é o mais complexo. Então, a FESB, ela congrega essas sociedades científicas e, então, enquanto federação científica, né, ela representa um espaço
coletivo de produção, validação e disseminação do conhecimento científico, então, na área das ciências biológicas experimentais. Então, epistemologicamente, não é, a FESB promove a construção do conhecimento científico. De que maneira? Ao reunir, por exemplo, diversas sociedades especializadas, como esses exemplos que eu citei. Então, a FESB favorece, né, o intercâmbio dos saberes, metodologias e paradigmas científicos diversos, né? Então, hoje nós temos aqui um grupo de estudantes, obviamente, como o professor Raul disse, né, existe aí estudantes do programa, estudantes de fora, ou seja, pessoas ligadas com os saberes da ciência. Então, esse momento que nós estamos aqui hoje, nós estamos fazendo um intercâmbio de saberes. A minha experiência como hoje presidente da FESB, mas a gente nunca chega a presidente da FESB sem ter um histórico, né, um passado aí que de alguma maneira também esteve envolvido e continua envolvido nesse intercâmbio de saberes, com metodologias e paradigmas científicos diversos, que é a tônica, não é, dos congressos anuais da FESB, que é o ápice aí da oportunidade que a gente tem para fazer esse intercâmbio, né? Então, e a FESB funciona como um locus de validação epistemológica. O que significa isso? Né? Os congressos, simpósios, publicações apoiadas pela FESB, nós temos, por exemplo, a reunião anual da FESB. Esse ano, nós vamos ter a 39ª reunião anual da FESB, que vai ser do dia 8 ao dia 11 de julho, em Campinas, na Unicamp, mas nós também teremos a FESB regional, que é tão importante quanto a anual, que será sediada na UFBA, né, na Federal da Bahia, em Salvador, em setembro desse ano, de 24 a 27 de setembro, salvo algum engano, mas acho que essa é a data que já estamos batendo o martelo. Então, independentemente da sua localidade, independentemente do número de pessoas, independentemente dos envolvidos, né, esses congressos, simpósios, publicações apoiadas pela FESB, né, funcionam como fóruns onde o conhecimento científico é exposto à crítica, né? O que significa isso? Eu vou levar o meu trabalho para a FESB. Então, quando eu era pequenininho lá em Barbacena, né, ou seja, quando eu comecei a minha vida acadêmica, foi na iniciação científica, quando eu entrei no curso de odontologia na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, na cidade de Araraquara. Então, a Faculdade de Odontologia de Araraquara faz parte do campus de Araraquara, que é da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, que é a universidade, a Unesp, né, ela está em 24 cidades dentro do estado de São Paulo. Então, em 24 cidades, nós temos pelo menos uma unidade da Unesp, de unidade de ensino, né, da Unesp, nessas cidades. Ao todo, são 34 unidades de ensino espalhados, então, nessas 24 cidades. Então, em Araraquara, por exemplo, nós temos faculdade de odontologia, de farmácia, de química, engenharia química, letras, sociologia, economia, engenharia química, acho que eu já falei, né? Engenharia biomédica. Então, são faculdades e são institutos dentro de um campus, no caso Araraquara, que pertence a uma universidade. A universidade é a Unesp, reitoria da Unesp, aqui em São Paulo, onde eu estou atualmente, né? E então congrega essa estrutura. Então, eu lá em 1987, eu iniciei minha graduação como estudante de odontologia, onde eu tive a oportunidade, né, agora vem também a importância de você cursar, fazer uma graduação em universidades que também prezam pela pesquisa, porque nessa instituição tinha lá professores, pesquisadores, um deles, inclusive, o professor Vanderlei Menani, que foi com quem eu interagi bastante durante a minha iniciação científica, né? E que ele estava no término do doutorado dele com o professor Krieger, na USP Ribeirão Preto, né? Aí o professor Krieger, inclusive, havia se mudado para São Paulo para trabalhar no Instituto do Coração, no INCOR,
e algumas vezes eu acompanhava o professor Vanderlei nas idas até São Paulo, até aqui em São Paulo, no Encore, onde ele fazia as discussões dos resultados dele com o professor Krieger, né. Então, esse debate, né, essa exposição científica, né, o fórum de conhecimento científico é exposto à crítica, né, então essa crítica não é só em congressos que a gente tem que ter, não é? Essa crítica nós temos que ter no dia a dia. Você está lá trabalhando no seu projeto, obtendo seus resultados, e você tem que ser o maior crítico daquilo que você está fazendo. Por quê? Porque você já sabe que se você expor os seus resultados, expor o seu projeto, as críticas que são consideradas para aquele trabalho, né, se você estressa, se você exaure as críticas possíveis, significa que você está sendo cuidadoso com o teu projeto. Por quê? Porque ao submeter esse trabalho para um congresso, por exemplo, como a FESB, ou um congresso mais específico da sua área, né, esse trabalho vai ser debatido e aceito ou não, incorporado ao corpo do saber, né? Ou seja, poxa, eu fui no congresso X e vi lá um trabalho que mostrou, não é, que aquela região do cérebro que eu estou tão interessado, além da função cardiovascular, também tem uma função muito importante respiratória, porque ele fez isso, ele fez assim, assim, assim. Quer dizer, obviamente, da mesma forma que nós expomos os nossos trabalhos, né, num evento científico, num conhecimento científico, e vamos expô-lo a uma crítica, não é? Nós também temos que ser críticos. Quando a gente lê um artigo científico, quando a gente assiste uma apresentação como essa que eu estou falando, obviamente, né? A gente tem que fazer ciência, em primeiro lugar, a gente aprender metodologia científica e com ela saber ser crítico com a gente mesmo, mas também, da mesma forma, ser crítico com aquelas pessoas que estão, ou com aqueles trabalhos, né, que estão sendo apresentados num contexto dentro de um congresso científico, ou quando a gente recebe um trabalho de uma revista para fazer um parecer, não é, para avaliar se aquele trabalho pode ser aceito ou não. Então, isso tudo é importante. Por quê? Porque são nesses congressos, simpósios, publicações, apoiadas ou não pela FESB, né, funcionam, então, como fóruns onde o conhecimento científico é exposto, à crítica e debatido, e se aceito, né, vai poder ser incorporado, não é, ou não, naquele conjunto do saber. Ou seja, nós estamos, como cientistas, contribuindo para que o conhecimento vá ganhando cada vez mais, não é, aquela novos conhecimentos, como se fosse um quebra-cabeça, né? Nós temos aí uma quantidade muito grande de informações que vão se acumulando, da maneira que a gente é crítico, nós vamos poder construir as ideias, construir um pensamento e colocar esse pensamento em xeque, né? Em xeque significa eu ser crítico com aquilo que eu estou apresentando e eu ser crítico com aquilo que eu também estou vendo a ser apresentado, né? Isso tudo fortalece a ciência como prática social e racional. O que significa isso, né? Então, a FESB ajuda a consolidar um modelo científico baseado em evidências, né? Não adianta nada eu, né, imagina, na época no início, né, a fisiologia vem do physis, né, que era quando os pensadores, né, filósofos, né, pensavam sobre uma evidência ou alguma coisa e eles simplesmente diziam, olha, a Terra é redonda porque tem esse aspecto assim, 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 que é o que eu estou vendo, né? Ou então, alguma forma empírica. Mas como é que a gente prova que a Terra é redonda, né? Como é que a gente prova que tal conceito ele realmente ele vai ser adicionado, né, como incorporado ao saber, mas quais as evidências e quais os resultados realmente comprovados cientificamente que a gente possa acreditar nisso, né? Então, não adianta falar assim, a, a cloroquina é boa para Covid, né? Ah, é? Por quê? Porque um meu amigo falou. Porque eu li lá numa meta-análise de uma pessoa que obviamente fez uma meta-análise direcionada para aquilo que ela queria que as pessoas acreditassem, mas quais os resultados, quais as evidências exatamente
científicas que a gente pode se basear para aceitar isso ou não, né? Então, é essa crítica que nós temos que ter quando a gente, por exemplo, escuta uma informação, uma fake news, né? Como é que a gente sabe se aquilo é verdade ou não? Qual é a fonte? Ah, não, porque o meu amigo falou, eu fui no médico, bom, mas qual a fonte que teu médico utilizou para falar isso, né? Então, percebam que o conhecimento, a crítica, não é, ao resultado, faz com que a ciência cresça e cresça sobre pilares sólidos. Por quê? Porque ela é baseada em evidências comprovadas cientificamente por meio do quê? Experimentação. Ah, mas essa experimentação pode ter aí alguns subterfúgios, né? E eu posso entender de uma forma, mas o professor Raul, ao ver esse resultado, ele vai falar: não, você está interpretando completamente errado, e isso não é assim, etc. Quer dizer, então, isso vai do quê? Da gente mostrar o nosso resultado, mostrar a forma com que a gente obteve aquele resultado, qual foi teu protocolo experimental, não é? De tal maneira que a tua evidência por experimentação, ela vai estar consolidada ou não, dependendo, né, da certificação que você está dando para aquilo que você está mostrando, né? E isso significa o quê? Revisão por pares. O que significa revisão por pares e comunicação sistemática, não é? Significa exatamente isso que nós estamos falando aqui. Você vai para o teu laboratório, obtém lá, né, discute o teu projeto com o teu orientador, se vai envolver animais, você precisa submeter na CEUA, a CEUA está submetida às regras do CONSEA, e aí vai aquelas regras, né? Então você precisa ter o teu projeto aprovado pela comissão, né, de estudos em animais da sua instituição, ou em humanos, né? Aí também a certificação para a utilização de indivíduos, né, na sua pesquisa, porque você vai fazer o quê? Você vai fazer uma revisão depois destes resultados, aqueles resultados que você vier a obter no seu projeto, você vai submetê-los a uma revisão por pares. O que significa isso? Quem é que entende bem dessa área? Ah, é o professor fulano de tal, então, né, eu vou conversar com ele, eu vou expor esse trabalho para ele, eu vou expor esse trabalho num congresso, porque eu sei que no congresso vai vir lá um pesquisador do exterior ou mesmo de outros lugares do Brasil, e ele entende muito disso. Então, eu vou ter o meu trabalho submetido a uma análise de pares que são, né, da comunicação sistemática daquele assunto, né? Então, isso é importante porque você está certificando os teus resultados, porque a hora que você for escrever esses resultados para publicação numa revista, você de novo vai ser submetido a uma revisão por pares. Se for uma revista boa, se for uma revista sólida, se for uma revista que tem reputação, né, você vai acreditar ainda mais os teus resultados ao publicar numa revista desse nível. Então, hoje nós temos uma grande quantidade de revistas predatórias. O que significa isso? Naquelas revistas que são ávidas para ter o teu nome lá e você ter um resultado lá, e você paga muito caro por isso, né? Então, às vezes, você faz uma publicação, coloca lá um título atraente, coloca lá uma ideia atraente, e você põe uma receita de bolo lá no restante que os editores e os revisores não vão ler, e se ler, vão achar que aquilo, poxa, que legal, né? Publica assim mesmo. Ou seja, nós temos que escolher também as nossas revistas, porque as revistas melhores não são aquelas que são mais caras para publicar, não é? As revistas melhores são aquelas que têm o melhor corpo editorial e o melhor corpo de revisores ad hoc do seu trabalho, que vão poder realmente contribuir. Seu resultado é legal, mas precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali, precisa dar uma interpretação diferente para esses resultados, baseado na literatura de trabalhos, né, A, B, C, D. Então, isso tudo é o quê? É uma revisão por pares e a comunicação sistemática e a publicação desses resultados no futuro ou imediatamente após, né, essa publicação, ela sustenta a legitimidade epistemológica das ciências biomédicas, no caso do Brasil, né, se você for um pesquisador, um cientista brasileiro. Então, percebam que uma brincadeira rápida que eu fiz aqui com a inteligência artificial, né, foi qual o significado epistemológico da FESB, né? Então, a FESB já tem um conhecimento dentro de uma inteligência artificial do seu significado e da sua importância
para nós, na ciência biomédica, no Brasil, né? Ela integra diferentes áreas do conhecimento. Por quê? Porque ela tem uma abordagem interdisciplinar. Então, a abordagem interdisciplinar foi o que foi proposto com a criação da FESB, né? Então, se eu disse a vocês que nós estamos comemorando esse ano, né, a 39ª reunião anual da FESB, significa que a FESB tem 39 anos, né? A FESB foi criada em 1986 e com que propósito, né? Já existia a Sociedade Brasileira de Nutrição, Sociedade Brasileira de Fisiologia, já existia a Sociedade Brasileira de Bioquímica, etc. Já. Muitas dessas sociedades fundadoras da FESB já existiam. Só que eles, naquela, né, final da década de 80, onde o sistema de pós-graduação já no Brasil já tinha, né, já estava perto da sua maioridade, né? A pós-graduação foi iniciada no formato que a gente tem hoje na década de 70, né? E final da década de 60, início da década de 70, a pós-graduação foi copiada do modelo americano e implantada no Brasil, não é? E isso fez com que toda a ciência, ou praticamente toda a pesquisa científica realizada no Brasil, daquele momento, fosse por meio da pós-graduação. Então, o crescimento das ciências, né, o crescimento das áreas, especificamente das áreas de fisiologia, farmacologia, neurociências, bioquímicas, todas as áreas da biomedicina, não é? Elas sentiram a necessidade de que eu só vou conseguir ter um conhecimento melhor em bioquímica se eu me associar com, por exemplo, o fisiologista, ou seja, o bioquímico vai olhar para dentro da célula e entender os processos bioquímicos que estão acontecendo dentro da célula. O fisiologista já quer saber o seguinte: para que serve essa célula? E para que serve essa célula dentro de um tecido? E para que serve esse tecido dentro de um órgão? E para que serve esse órgão dentro de um sistema? Não é? E o farmacologista fala: bom, mas se esse sistema funciona assim, se eu precisar recuperar ou adicionar ou melhorar esse sistema com algum fármaco, eu preciso saber aonde que esse fármaco vai agir. Vai agir dentro da célula? Vai agir fora da célula? Vai agir em que sistema, não é? E daí foi se ramificando cada vez mais o nível de conhecimento que o Brasil passou a ter a partir da formulação do sistema de pós-graduação, que é o que nós temos hoje, né? Então, essa abordagem interdisciplinar, ela foi necessária porque as sociedades, individualmente, não estavam conseguindo resolver problemas que envolviam a necessidade de compreensão de outras estruturas ou de outros assuntos de outras sociedades. Então, então vamos criar a FESB. Essa FESB foi criada basicamente, né, pelo professor Krieger e pelo professor Sérgio Ferreira, principalmente os dois, né, mas tiveram também outros da bioquímica, que eu não me recordo o nome, mas principalmente o professor Sérgio Ferreira, né, falecido, professor Sérgio Ferreira, que foi da farmacologia de Ribeirão Preto, né, um dos grandes descobridores do sistema das enzimas conversoras de angiotensina, que resultou no medicamento, o medicamento mais utilizado no tratamento da hipertensão, por exemplo, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, juntamente com o professor Krieger, eles sempre, obviamente, nessa discussão, nessa abordagem que eu estou falando para vocês, bom, mas seria interessante a gente ter, então, mais discussões, né? Como é que eu, além de saber para que serve uma mitocôndria dentro de uma célula ou de algum DNA dentro da célula, eu preciso saber para que serve essa célula dentro de um contexto de um órgão, dentro de um contexto de um sistema, para entender, por exemplo, como que uma doença, a obesidade, a hipertensão, doenças metabólicas, né, a desnutrição, a fome, como é que essas doenças podem prejudicar o desenvolvimento, né, das pessoas, né, e seu bem-estar, comprometendo o seu bem-estar, fazendo com que essas pessoas desenvolvam menos capacidade produtiva de trabalho, tenham menos anos de vida, etc. Então, a gente só consegue entender isso melhor se a gente tiver uma abordagem interdisciplinar, que foi promovida pela FESB
né, que permite esse diálogo entre áreas como a fisiologia, a farmacologia, a neurociências, bioquímica, né, e que amplia e aprofunda a compreensão dos fenômenos biológicos, biológicos, que é uma característica central do conhecimento epistêmico moderno. Então, eu aprendi esse termo com o meu amigo Raul, né? Não é o Raul aquele da Bahia, não, é o Raul Pernambuco, quer dizer, é o carioca mais pernambucano que eu já conheci, professor Raul, né? Esse conceito de epistêmico moderno, esse conceito da epistemiologia, quer dizer, o significado dessas coisas todas. Então, quer dizer, esse breve resumo aqui permite com que a gente faça aí né, um esquenta, não é? Para que a gente continue a conversar dentro dessa epistemiologia, não é? Da FESP. Então, pessoal, eu estou falando demais e eu não sei, não estou vendo aí as pessoas. Se vocês quiserem fazer uma pergunta ou quiserem complementar ou quiserem falar, não é? Porque agora nós vamos fazer um diálogo, né? Vocês fiquem à vontade para levantar a mão e fazer pergunta e complementos, né? E eu acho que isso vai permitir com que a gente tenha uma discussão mais rica dentro do nosso propósito, né? Então, não, deixa eu só continuar um pouquinho mais, Érica. Se alguém tiver alguma pergunta, eu paro, a gente discute. Senão eu vou problematizar um pouco mais esse conceito aí, né? Então, assim, como é que uma coisa que quando eu ia nos congressos da FESB, né, o primeiro congresso da FESB que eu participei foi o 3º congresso anual da FESB, então, que foi em 1988. Então, em 1988, né, eu já estava no meu 2º ano de graduação, e eu já tinha lá a minha iniciação científica bastante produtiva, e levei, acho que, alguns trabalhos para a FESB, e foi né, o meu debut, né, foi a minha primeira participação na FESB. Até então, todo mundo no laboratório falava, nossa, né, esse ano eu vou para a FESB, que vai ser legal, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então, na minha época, né, era uma energia tão grande que a gente terminava o congresso anual da FESB já com a expectativa de onde seria no ano seguinte, quando seria que data que seria no ano seguinte, por quê? Porque é um evento que, para quem faz ciência na nossa área, nas biologias experimentais, na biomedicina, não é? Estar na FESB digamos assim, é como um jogador que está treinando, que está jogando bem no seu time, ele visa o quê? Ele visa participar da seleção brasileira, não é? Apesar de que a nossa seleção brasileira não é o melhor exemplo para a gente falar aqui, mas vamos falar de outras coisas, né? De vôlei, né? Coisas que a gente está aí no ranking um pouquinho melhor, né? Mas é isso, é estar num lugar e você viver aquele lugar, aquele momento, dentro do cenário, né, de multidisciplinariedade de aprendizado, né? Então, eu participei, a partir de então, né, da 3ª reunião anual da FESB, que foi a minha primeira, eu participei de todas as outras, né, até então. E aí eu via lá, assistia as palestras, o presidente falando, não sei o quê, eu ficava encafifado, né? Que será que precisa ser para ser presidente da FESB, né? Deve ser alguém muito importante, né? Não, eu vi que a gente deu aluno de iniciação científica, eu vi que eu achava que eu jamais poderia ser um presidente da FESB. Mas ao longo da minha carreira, eu fui também me envolvendo não só com a ciência propriamente dito, mas também com a política, porque a gente sabe que hoje, sem a gente se envolver com política das ciências, né, ou a política do nosso país e o que o nosso país faz com a ciência, né, se nós não nos envolvermos com isso, nós estaremos sempre à margem, né, das prioridades, que é o que a gente observa hoje, né? Nós temos desde o período da ditadura, a redemocratização, etc., a ciência, né, e a tecnologia não são os ministérios, ou não é o ministério mais bem apoiado do ponto de vista financeiro, né? Então, eu acho que isso mostra bem que
nós somos poucos cientistas no Brasil, comparado com outros países, né, da magnitude e tamanho do Brasil, que tem, obviamente, uma comunidade científica que poderia ser maior, mas principalmente melhor instrumentada. Como é que a gente pode melhorar ou instrumentalizar melhor os cientistas no Brasil? Não tem outro jeito que não seja financiamento, né? Financiamento e políticas de desenvolvimento das regiões ou dos institutos, das instituições de ensino pública, não é? De tal maneira que a gente possa realmente fazer ciência em alto nível, conforme os países que a gente conhece lá fora, né? Eu já tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos e fazer uma parte do meu doutorado nos Estados Unidos, né? Então, assim, quando a gente compara os nossos laboratórios no Brasil com o financiamento que a gente tem e compara os laboratórios lá fora, que são aqueles com quem a gente compete, né? Quando você obtém um resultado e você quer colocar numa revista top, né? A gente sempre vai buscar uma revista com um ranking internacional e quem publica lá são os países de primeiro mundo, né? E aí quando a gente vai competir com eles, a gente sempre vai ser visto como, é lá do Brasil, mas a ciência lá não é valorizada, então esses resultados não sei muito bem. Então, existe um preconceito? Sim, existe. Se você está no hemisfério sul, o seu trabalho, quando é avaliado, quando os pares que vão receber o teu trabalho para avaliação do hemisfério norte, não tem como, né, achar que teremos uma competição justa, competição que eu quero dizer, análise dos teus resultados, etc., né? Mas, apesar de tudo isso, nós temos um grande número de cientistas no Brasil, que faz com que o Brasil esteja no ranking que está hoje como produtor de conhecimento científico, né? Dentre as 17 17 tópicos lá da OCDE, não é? Do desenvolvimento, né, planejado que a gente almeja a partir de 2030, não é? A área de saúde, a área de desenvolvimento e conhecimento de ciência no mundo, né, é a que mais produz. Se a gente olhar a quantidade de trabalhos publicados em revistas de alto impacto, né, no mundo todo, aquela parte da biomedicina, aquela parte ah, da, ah, das ciências como um todo, as ciências biomédicas, da biologia experimental, né, é a área que mais produz artigos científicos, é a área que mais publica, né? E por que isso? Porque nós temos cientistas, historicamente, nós temos cientistas que desbravaram, mesmo com condições financeiras ruins, né, ou não adequadas, desbravaram a ciência no Brasil e coloca a gente no status que nós estamos hoje. Poderíamos ser melhor? Sim, poderíamos. Se os investimentos fossem realmente um investimento de Estado, né? Nós temos lá na Constituição que a lei, eu não me lembro, recordo a lei, mas que X% lá do produto interno bruto, do PIB, né, que hoje é em torno de 1, alguma coisinha, acho que 1,4%, tem que ser investido na área de ciência e educação. Por que a gente não passa esse 1,2, 3, 4 para 2,5, como é, por exemplo, nos Estados Unidos? Estados Unidos, os outros países mais desenvolvidos do ponto de vista científico, né? Eles têm um investimento de em torno de 2,5% do PIB. Então, se a gente pegar o PIB do Brasil e o PIB dos Estados Unidos, já tem uma diferença muito grande. Só que lá eles investem 2,5% daquele PIB muito maior do que é o nosso, que nós investimos 1, alguma coisa, né? Então, essas diferenças só vão acontecer quando? Quando realmente nós não só sermos cientistas, mas também quando nós passarmos a ter uma cobrança política científica muito forte, né? Cobrar dos nossos deputados, senadores, nossos governantes, que eles realmente repensem o investimento na educação, começando do município, né? Começando daquele prefeito que recebe um X do MEC e ele é obrigado a gastar. E muitas vezes ele não tem capacidade para ter projetos para utilizar essa verba. E aí ele fica fazendo, né, pasmaceira lá para
tentar utilizar esse dinheiro com outras coisas, né? Então, muitas vezes, né, muitas vezes não, a grande maioria dos municípios que eles recebem um investimento não consegue reverter isso de maneira adequada. E aí vai, né? Então, se a gente não investe bem na primeira infância, não investe bem no fundamental, no médio, esses estudantes vão querer ir para a universidade. E a universidade é onde eles vão ter um ensino superior de alta qualidade, considerando, né, as instituições públicas, estaduais, federais, né, municipais do nosso país, onde eles terão, então, professores que desenvolveram parte científica, que fizeram seu mestrado, doutorado, fizeram toda uma carreira, né, e estão hábeis a ensinar esses alunos, mas eles vêm com um déficit muito grande de conhecimento. Então, quer dizer, perde-se tempo nesse déficit para recuperar esse aluno, para depois que ele, né, se forma, ele vai para uma pós-graduação, e na pós-graduação, então, ele vai ter a sua liberdade vigiada, né, para desenvolver um projeto e desenvolver-se intelectualmente. Então, tudo que eu estou dizendo, quer dizer, eu passei por todo esse processo, né, eu fiz lá minha graduação, a minha família, meu pai e minha mãe, meu pai já falecido, minha mãe e meu pai foram educados até o 3º ano de grupo, então eles não sabiam que era importante estudar, né? Não, vai estudar, porque senão você vai ter que ralar e camelar igual eu aqui na roça, no sítio, tal, que eu sou da roça. E eu entrei nessa conversa e eu não me arrependo, obviamente, né? Eu obviamente fiz uma grande descoberta do mundo, né? Porque, parafraseando o nosso amigo, né, de Recife para o mundo, mas de Brodowski, né, lá da minha cidade natal, Brodowski, né, uma cidade pertinho de Ribeirão Preto, é uma cidade chama Brodowski porque o fundador foi um engenheiro polonês, e nessa cidade morou nada menos, nada mais que Portinari, né, e o Portinari tem lá o museu do Portinari, todo histórico, né, de Brodowski, das obras dele espalhadas aí no mundo. Então, de Brodowski para o mundo. Por que para o mundo? Porque a ciência me levou para o mundo, literalmente, não é? Hoje, nós não temos quem faz ciência e quem pratica a ciência, não é? A ciência em alto nível, não tem fronteiras, né? Ah, me lembro muito bem que o meu orientador lá nos Estados Unidos disse, né? Você, com a tua experiência e o teu saber, você pode pegar a sua maletinha aí, né, botar esse equipamento que eu estava usando lá, um estereotáxico, e você vai trabalhar onde você quiser no mundo. Onde tiver ciência, você se enquadra, né? Então, a ciência permite com que a gente tenha essa, né, esse fomento, essa reverberação aí de conhecimentos que faz com que a gente atravesse aí sempre, né, novos desafios, mas sempre com aquela energia do novo, né? Eu hoje com 60 anos, depois de fazer toda a carreira dentro da universidade, depois de conhecer diferentes lugares, fiz também aproveitei depois de já mais tempo dentro da universidade da Unifesp, né? Eu fui contratado inicialmente na Escola Paulista de Medicina, que depois se tornou Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Fiquei 17 anos lá, né? E antes de mudar para a Unesp, eu passei um tempo na Inglaterra também, então, vislumbrando possibilidades de crescimento. E hoje estou na assessoria do gabinete da reitora, na Unesp, com o objetivo de criar um Instituto de Estudos Avançados da Unesp, né? O Instituto de Estudos Avançados é uma estrutura que foi criada em 1930, né, nos Estados Unidos, em Princeton, onde no período do nazismo, né, os cientistas alemães que queriam fugir do nazismo e fugir daquela situação que a Alemanha vivia, foram trazidos para os Estados Unidos, nada mais, nada menos que o Einstein participou do primeiro Instituto de Estudos Avançados, que foi criado em 1930, em Princeton, nos Estados Unidos. Então, já hoje no mundo já existem vários, né, já há vários institutos de estudos avançados, e a Unesp, então, nós teremos essa oportunidade com a minha participação diretamente na criação e continuidade depois do Instituto. Mas a FESB, né, então, como eu estava dizendo, né, por todo o caminho que eu percorri, quando eu cheguei próximo, né, de uma capacidade de, poxa, eu acho que eu quero
presidir a SBFIS, a Sociedade Brasileira de Fisiologia, né? Porque eu acho que é importante, porque acho que eu tenho a contribuir. E foi uma experiência muito, muito boa, foi uma experiência fantástica. Tanto que saí da SBFIS e veio a oportunidade de ser presidente da FESB, né? Então, assim, é um crescimento, né, com ideias, e desafios que faz com que a gente, imbuído desse significado epistemológico, né, da ciência e da FESB, né, nós só temos a crescer sempre, né? E esse crescimento não é só pessoal, esse crescimento, obviamente, é para a população, é para as pessoas com quem a gente interage, dentro ou fora da universidade, para melhorar e dar melhores condições de vida para essas pessoas, né? Bom, acho que eu falei demais, né? Eu posso fazer uma pausa aqui para a gente respirar, conversar, perguntas e aí fazer um diálogo, né? Tudo bem, Raul? Tudo bem, Érica? Tudo bem, professor. Ótimo. Normalmente, a gente espera que o palestrante termine, né, a exposição, e aí a gente abre para o público, né? Perfeito. Mas, como eu também sou público, aí eu vou fazer logo uma pergunta logo. O Joacir levantou a mão aqui, ó. Eu sei, mas Joacir... tá bom. É meu aluno, ele vai esperar um pouquinho, viu? Olha aí, ó. Olha aí, Joacir. Você permite? É só porque eu acho isso de uma extrema importância. Claro. Você falou da FESB regional. Sim. Eu queria que você falasse um pouco, estimulando o pessoal para participar da FESB regional que vai se realizar em Salvador, não é? E Sim. a gente já está com a perspectiva de ser um evento muito importante, né? Que vai, com certeza, motivar os pesquisadores dessa região do país. Certamente. Então, e aí eu tenho que agradecer a você, né, que a sua sensibilidade com relação a escolher, né, a pensar em levar o Nordeste para isso. Poderia ter sido aqui, ou Salvador, ou em Alagoas, ou no Rio Grande do Norte. Nós escolhemos, por várias razões, a gente escolheu Salvador, e parece que a coisa está se dando com um sentido assim, muito bom. A gente já tem alguns investimentos, Sim. A gente já tem uma organização muito legal, a participação de políticos e tudo. Então, eu queria que você, Colombari, estimulasse aí os meninos a participarem desse evento, fazer uma caravana para ir a Salvador participar do congresso da nossa federação, né, que é um dos mais importantes do país. Exatamente. Eu acho importante, aproveitando, então, pegando essa deixa, não é? Quando eu assumi a FESB, o primeiro congresso regional foi no Maranhão, foi lá na Selma. Selma é uma instituição privada, mas lá tinha 2 professores formados pela Universidade Federal do Pará, que se motivaram a levar a FESB para lá, e fizemos uma organização com baixíssimo custo, né? A Selma providenciou uma série de coisas, mas nós não tínhamos financiamento, por exemplo, como já temos hoje para a FESB de Salvador, né? Então, a minha experiência de participar de um evento FESB regional, ou seja, o objetivo da regional é você propiciar uma discussão daquilo que é feito naquela região, né? Dos pesquisadores daquela região, ou seja, qual é o ganho científico, né? Claro que nós tivemos convidados de outros estados, até acho que tivemos, inclusive, fora do Brasil, alguns participantes, e isso teve uma repercussão e um engajamento, né, das pessoas que estavam lá, os estudantes principalmente, apresentando seus trabalhos e tal. Eles, né, várias frases que, né, ecoam na minha cabeça, né? Falaram: nossa, professor, mas você não sei o quê, que honra minha de estar discutindo o meu trabalho com você. Quer dizer, olha, eu acho que acho que
tão prazeroso para mim quanto para os estudantes que têm essa oportunidade, né? Porque se a gente não se expor aos pares, e sejam eles, né, com a maior diversidade possível, né, a gente vai ficar sempre fechado numa caixinha e achando que aquilo está lindo, maravilhoso, mas quando a gente se expõe, a gente aprende, a gente melhora, não é, em todos os sentidos. A segunda FESB regional que eu coordenei foi em Fortaleza. O professor Armênio assumiu a bronca, né, e levou a FESB regional para lá, realizamos o congresso lá, que também foi extremamente produtivo, de número de estudantes, número de trabalhos, discussão, cursos, né, os alunos participaram e ficaram assim, eu rememorei o meu tempo de estudante, quando eu fui, né, na minha primeira FESB lá em Caxambu, onde eu participei da primeira e já saí com o gostinho de que quero mais, e no ano seguinte voltei para Caxambu, né, alguns anos seguidos foram em Caxambu, e então, assim, essa FESB regional, ela tem uma característica muito peculiar, muito importante, que é é dar a oportunidade para as pessoas daquela região de poder, assumir o comando de um evento onde eles são protagonistas e eles são, ao mesmo tempo, né, os responsáveis por aquela atividade. Então isso empodera, isso dá, né, eu imagino que quem nunca foi num congresso da FESB e participa pela primeira vez de uma FESB regional, vai falar: "Nossa, eu quero ir para anual". Se a regional é tão boa assim, eu já fico imaginando como é que é anual, né. Então, e Salvador em particular, né, quando eu conversei algum tempo atrás, né, com o Raul e com a professora Tereza, né, Tereza lá da Bahia, falei: "Olha, o que que vocês acham, né, de levar para o Nordeste novamente e fazer ou em Salvador ou em Pernambuco", né, e a Tereza já de bate-pronto: "Não, vamos fazer em Salvador", e começou a articular com a reitoria e não sei o quê. Então a gente criou grupos de trabalho, e que quem é que vai fazer o quê, quem é que vai pedir auxílio, e aí nós, né, encorajamos o pessoal de lá a pedir o auxílio na CAPES, conseguimos um auxílio na CAPES, da mesma monta que a FESB anual conseguiu, né, então observem a importância da regionalidade também da FESB, né. E depois, né, dentro do mesmo grupo, nós dissemos: "Bom, agora tem CNPq, nós precisamos conseguir o financiamento do CNPq", né. E o CNPq tem algumas regrinhas, né, no sentido de que, para você pedir, você tem que ser, algum pesquisador já, né, de conhecimento, né, de ser pesquisador, do CNPq, o tal do PQ, CNPq, né, mas ali no grupo de Salvador nós não tínhamos, mas nós tínhamos dentro do grupo da comissão, a professora Ana, que eu falei: "Ó, Ana, que tal?" E ela de bate-pronto aceitou, e nós temos hoje também um orçamento do CNPq, que vai ajudar a gente a ter uma boa, né, a ter um bom congresso, né. Claro que a gente, né, para discutir o trabalho, a gente pode ir na praia, pendurar lá na praia o pôster e discutir, mas se a gente tiver um lugar melhor, mais acomodado, etcétera, né, e nós conseguimos o Sematec. O Sematec é uma estrutura lá em Salvador, que, permite um evento de primeira linha, né. Eu estou extremamente feliz com essa, né, com esse ganho, né, os professores de lá conseguiram, junto com o Sematec, agendar uma data, e pelo que eu estou sabendo ainda extraoficial, com um valor extremamente baixo, né, dentro do nosso orçamento. Então isso, faz com que, um evento como esse, é o professor Colombari, não é não, quem faz isso são as pessoas envolvidas naquele contexto, né. Então, tanto a FESB anual quanto a FESB regional, comissão científica, comissão local, é que abraça a causa e corre atrás, né, dos patrocínios, corre atrás da viabilização desse evento, né. Então eu acho que os estudantes que puderem ir, se não posso ir para São Paulo, lá na Unicamp e tal, vão para a FESB regional, vocês vão ter o mesmo impacto, vão ter a mesma receptividade, vão ter a mesma capacidade de dialogar com pesquisadores do Brasil, do ponto de vista do seu trabalho, né. A Joaci, Ana.
Aí vocês decidem. Obrigada, professor. Quero agradecer a presença da professora Anelissa, também do Dr. Márcio Alain, também da doutora Matilde, que nos estão acompanhando. E vou abrir aqui para a pergunta para a Joaci. Joaci, pode fazer sua pergunta. Bom, a sua primeira questão, acho que é importantíssima, porque mostra claramente a necessidade de nós sairmos, né, da mesma forma que nós estamos estimulando vocês a participarem, né, da FESB, que é um evento anual no Brasil, ou da FESB regional. É importante também participar de congressos fora do Brasil, levar o teu resultado, por exemplo, né, para o American Journal, para PS, American Physiological Society, né, que é, no caso, a minha sociedade, que eu participo, ou você vai no Congresso de Nutrição Internacional, que reúne lá gente do mundo inteiro, né? Então, primeira coisa, é importante você também participar e levar o teu trabalho no cenário internacional, né? Vamos fazer assim, vamos fazer uma análise entre você ter um campeonato local e um campeonato mundial, né? Eu sou palmeirense e os corintianos falam que o Palmeiras é o que é, mas não tem mundial, né? É mentira, viu? 51 o Palmeiras ganhou o mundial. Então, é exatamente essa analogia, né? Você pode pegar o teu resultado e ficar ali, né? Ali dentro daquelas 4 paredes que você obteve o resultado, e ele vai morrer ali, né? Ele vai morrer na gaveta. Ou se você faz uma tese, etc., e se você não expõe isso para o mundo, né? Ou de que maneira, né? Indo aos congressos internacionais e tal, você vai ficar limitado às críticas sempre daquelas pessoas que estão mais próximas de você, né? Então, como é que a gente faz para ser melhor reconhecido? Acho que esse é o teor da tua pergunta, né? Como é que a gente faz para ter uma melhor visibilidade? Como é que a gente faz para ter um melhor reconhecimento? É a gente ir lá e jogar no campeonato deles, né? É a gente ir lá e participar dos congressos, você se expor a levar um simpósio, a você criar coisas dentro do ambiente deles, que eles vão falar, o Joaci é um cara lá do Brasil, gostei dele e tal. Ou seja, se você diz assim, o Joaci, ele é lá da Universidade de Chicago, não sei o quê, não, já parte do pressuposto que é muito bom, né? Nem sempre. Nem sempre. A gente vai em congressos, a gente pega trabalhos publicados pelos nossos parceiros lá fora, e se eu tivesse revisado aquele trabalho, jamais teria sido aceito. Agora, isso mostra o quê? Mostra que a gente tem capacidade crítica. E essa capacidade crítica que nós temos, a gente tem que ir lá e fazer essa crítica pessoalmente num congresso, por exemplo, né? Então, essa é uma das formas, a internacionalização. A CAPES, né? Estou pensando em termos de Brasil, né? São Paulo é a parte, porque tem a FAPESP também tem bastante formas de você se internacionalizar, por exemplo, desde a iniciação científica. Um aluno de iniciação científica cursando uma graduação dentro do estado de São Paulo, ele tiver uma bolsa de iniciação científica da FAPESP, ele pode ficar até 6 meses, escolher um laboratório no exterior e ficar até 6 meses lá desenvolvendo o projeto dele, né? Isso é bolsa pesquisa no exterior. O mestrando, a mesma coisa, o doutorando, a mesma coisa, né? Então, a CAPES CNPq tem também as bolsas sanduíche, né? Você pode, durante o seu doutorado, ver um laboratório que faz coisas ligadas ao teu projeto
e que tem uma visibilidade legal. Fala, pô, se eu for trabalhar com aquele professor tal, então é uma forma de você não só ler o trabalho dessas pessoas, né, pelo PubMed, etc., mas você está lá no dia a dia com eles precisam te conhecer. Então, quando eles receberem de novo um trabalho do Joaci para revisar, eu conheço esse cara aqui, né, ele é ponta firme, eu vi ele trabalhar e tal, então é assim que a gente conquista a notoriedade que é um pouco assim, né, falar, é um pouco mais individual, mas você leva essa seriedade, né, para o Brasil, para fora do Brasil. Então é uma forma de ter esse reconhecimento, é uma forma de você fazer acontecer essa ciência do Brasil, né? Quer dizer, os pesquisadores estrangeiros, quando eles vêm para um congresso como a FESB, eles ficam malucos. Eles querem, pô, eu quero levar esse estudante lá para o meu laboratório, né? E fica aquela competição, né? Que às vezes a gente, eu tenho vários alunos, todos os meus alunos de pós-graduação acabaram fazendo o doutorado sanduíche. E eles já voltam dizendo, ó, vou defender e voltar porque o cara quer me contratar como pós-doc e tal, e não sei o quê. Então, assim, você faz essa internacionalização, que é uma forma da gente tornar a nossa ciência brasileira mais visível, né? Por isso que há tanto estímulo dessa tal internacionalização. E como que a gente vai estimular os alunos da graduação a fazer pós-graduação, né? Eu colocaria a tua pergunta num nível um pouquinho mais abaixo. Como é que a gente vai estimular as pessoas de que estudar é importante? Como é que a gente vai estimular o menino que está lá na graduação, está lá no ensino fundamental, de que ciência é importante? Como é que a gente vai estimular esse aluno que está no ensino médio de que ir para a faculdade, ir para a universidade, pode não fazer com que ele ganhe mais dinheiro, mas pode fazer com que ele seja uma pessoa melhor, né? Então, esse estímulo, se você olhar os índices de estudantes que estão fazendo o Enem, estudantes dos vestibulares como um todo, a tendência é estar caindo. Ou seja, a procura pela universidade está diminuindo. Né? Por quê? Porque, para que eu vou fazer faculdade? Eu arrumo um emprego aí, ganho lá o mínimo para eu sobreviver e tá bom. Quer dizer, então, por quê? Aonde que nós perdemos essa importância de se estudar para que você não é que você vai ter um padrão de vida melhor, não. Consequentemente vai ter, mas você vai ser uma pessoa diferenciada, né? Você pode não aceitar aquilo que o político fala, porque você tem o conhecimento, você consegue debater, você consegue colocar na balança a fake news da notícia verdadeira, não é? Você tem conhecimento a ponto de poder saber escolher melhor. Né? Por que eu estou tanto batendo na tecla dos políticos? Porque são eles que mandam. Né? Quem que manda no investimento? Quem que manda no investimento da ciência e tecnologia? É quem vai lá e acrescenta ou diminui o orçamento do MCTI ou do MEC. Né? São essas pessoas. Quem são essas pessoas? São os políticos. Né? Então, se nós não somos se nós não somos melhores pessoas para escolher os nossos políticos, nós vamos padecer também, né, dessa desinformação que é o que está acontecendo. Eu acho que na graduação, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu achava que eu queria ser dentista. Eu fiz fazer faculdade de odonto. Mas dentro da faculdade de odontologia, eu conheci pessoas que fazem ciência básica, fisiologia, né? E eu entrei um pouquinho mais velho na faculdade, então eu priorizava o meu tempo de tal maneira que eu me sentia mais produtivo. E aí eu comecei a frequentar esse laboratório, e aí via que o pessoal ficava enfiando agulha na cabeça do rato. Falei, caramba, eu estou numa faculdade de odonto que tem a ver essa agulhinha na cabeça do rato, né? E fui me envolvendo com aquilo, fui fazendo iniciação científica e fui vendo exatamente o quê? A importância da ciência, não é? Então, assim, é importante nós procurarmos uma universidade e quando a gente está dentro da universidade, o que eu percebo hoje, que os estudantes, né, os estudantes de hoje que eu tenho, eles chegam
com pouco poder de interação, de conversa, né? Não será que os nossos professores ficaram velhos demais? Pode ser, mas o que eu percebo é que os alunos vêm com um negócio de que se o professor não tem aquela telinha na frente dele para passar o dedo, né, para buscar uma informação, se tiver Acho que caiu. Oi, professor, acho que caiu. Ah, que pena, mas eu acho que ele vai retomar. Vou mandar uma mensagem. Aproveitar para trocar de tela aqui, que vai descarregar. Será que ele está sabendo, hein? Mandar um... Ah, pronto, voltou. Estão me ouvindo? Agora sim. Bom, Alô, voltou? Caiu uma... Então, Oi, caiu, né? foi, professor, caiu, mas Caiu. professor. Voltou. Estão todos aí me ouvindo? Sim, professor. Beleza. Então tá. Então, Joaci, você entendeu a dinâmica? Quer dizer, os nossos estudantes, né, eles estão sendo pobremente preparados para terminar o ensino médio. E quando eles terminam o ensino médio e vão para a universidade, eles chegam na universidade com uma deficiência muito grande, que é saber dialogar. Né? Então, sem esse diálogo, você não consegue fazer uma boa graduação não é porque vai lá, assiste a aula muito de forma passiva, assiste a aula, vai lá, faz o download no seu computador daquele assunto e tal, e às vezes o professor não é o melhor professor, mas você por conta própria vai lá e estuda. Quer dizer, tem muito disso, né? E tem muito do mínimo também. O aluno vai lá, ele pega lá os slides do professor, estuda aquele mínimo, vai lá, tira uma nota, vai embora. Muitas vezes é isso que está acontecendo. Então, quando eu entrei na faculdade, e aí eu vislumbrei a possibilidade de fazer ciência, eu falei, nossa, mas... Aí eu questionava lá os professores. Falei, qual que é a importância de você injetar angiotensina 2 na cabeça do rato? O que é essa angiotensina 2? O que isso tem a ver com, né? Aqui é a faculdade de odonto, você tinha que injetar isso no dente. Entendeu? Então, assim, aí você vai ser educado do ponto de vista científico. Né? Então, você saber procurar uma faculdade, uma universidade que tem ciência, já é um bom caminho, né? Porque senão você vai estar rodando ali numa roda que não progride, né? Não caminha. Não sei se eu respondi tuas perguntas, ou ficou vago ou não. Eu... Uhum. É fácil. É. Sim. Exato. Exatamente. Só concluindo, né, hoje eu percebo que os jovens têm muito mais uma necessidade de fazer um curso técnico e se formar o mais rápido possível para conseguir ir lá, não é, conseguir ir lá e com um emprego já para... eu não quero esse negócio de fazer pós-graduação, não, isso aí é torturante, ganha pouco, né, não tem bolsa, quando tem é uma miséria, e ainda tem que aguentar o orientador enchendo meu saco, né? Então, você percebe que resiliência é uma coisa que está em falta, infelizmente, né? Vamos lá, senão a gente... Acho que a Ana... Obrigada, Joaci. Também queria agradecer a presença da professora Teresa Deiró, da professora Sandra Lopes e da professora Paula Brielli. Professora Ana, pode fazer sua pergunta. Olha só que bom, Teresa entrou aí, foi ótimo. Eu quero agradecer, professor, a presença aí na disciplina da gente, né, do programa de pós-graduação. Estou aqui
como vice-coordenadora, e agradecer também, assim, esse reforço, né, da importância, tá a Tereza aí de prova, do quanto é importante trazer essa FESB para a região Nordeste. Salvador, é possível a gente chegar muito mais fácil do que São Paulo, Rio, né? Então, assim, isso ajuda, dá oportunidades para os estudantes também diminuir os custos. Está muito difícil hoje, né? Se pagar passagem aérea e tudo. Então, é possível fazer esse percurso de carro ou de ônibus. Então, assim, por isso que a gente juntou forças, né, com o pessoal da Federal da Bahia, aqui o pessoal da UFPE, como o senhor falou aí, buscar financiamento, porque a gente entende que é um grande grupo que trabalha com isso, né, há muitos anos. Tereza esteve aqui conosco há bastante tempo, mesmo no pós-doc também. Então, assim, estarmos juntos nesse evento é um grande prazer, e divulgar eles. Aí eu entrei aí no chat, professor Paulo, bom lhe ver, viu? A gente colocou aí no chat também o link do Instagram, né, para que os alunos possam já ter ciência aí do tema, né, que vai envolver Josué de Castro, né, e das datas, e da importância desse evento para todos nós aqui da UFPE. Por isso eu me envolvi aí para buscar dinheiro, espero que dê tudo certo. Tereza está aí lutando todo dia atrás de coisas, né, para que dê certo, e a gente convidando todo mundo para estar lá, porque isso é realmente uma coisa muito bonita, sabe? Então, não podia deixar de falar isso aqui hoje, o quanto isso tudo representa um trabalho de muitos anos que vem se concretizando aí, né, Tereza? Um beijo grande para você, professor Paulo, e dos demais que estão aí na sala. Obrigado, Ana. Também quero agradecer a presença do professor Paulo César, e agora passo a palavra para a Eulália. Eulália, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, professor Eduardo. É um prazer sempre lhe ouvir. Já é o terceiro ano que eu estou aqui na disciplina do professor Raul e sempre acompanhando a sua exposição. Eu vou fazer uma pergunta, mas vou só contextualizar um pouquinho para o senhor entender como eu cheguei na pergunta. Eu sou orientanda do professor Raul Manhães e desde o início, eu entrei em 2022 no mestrado, segui para o doutorado. A gente tem estudado sobre Josué de Castro, né, e a sua influência na ciência que fazemos, voltado para o Doherty. Tivemos uma oportunidade de publicar um resumo expandido, assim, um comentário na mídia lá no site da FESB, no ano de 2022, fazendo o link entre nutrição, o Doherty e a saúde. E depois estendemos essa linha de pensamento, porque assim a página da FESB foi bem no início que a gente estava começando essas pesquisas, e a gente foi se aprimorando, e recentemente a gente fez uma carta ao editor, onde pudemos explanar um pouquinho mais e publicar na Clinical Nutrition essa relação que a gente tem enxergado entre Josué de Castro, o Doherty e a fisiologia experimental no geral. E aí, com base nisso, eu queria saber a sua perspectiva, o que é que o senhor consegue associar com as ideias de Josué de Castro sobre geopolítica da fome, geografia da fome, tem dialogado com as pesquisas em fisiologia, bioquímica, nutrição que são apresentadas na FESB. Você me colocou em saia justa aqui, hein, Eulália? Eu só aproveitando a sua deixa aí da fala da Ana, né? Quer dizer, quando nós optamos de fazer a FESB regional em Salvador, eu estava na dúvida, né? Salvador, Recife e tal, e a Tereza, de bate-pronto, né? Abraçou a causa e tal. Bom, mas o mote, qual vai ser o mote, né? E a gente, e o Raul, poxa, fazer uma homenagem a Josué de Castro, né, e tal. E ele falou, você sabe quem foi Josué de Castro? Ele perguntou assim, meio inquisitivo, né? Você nem sabe quem foi Josué de Castro, né? Falei, professor, eu sei, né, eu li, etc., mas não conheço a fundo como vocês que são da área de nutrição, né? Mas para você ver como que uma obra tão simples, né, uma obra tão simples do ponto de vista, né, hoje, se a gente for estudar o Doherty, eu preciso de um laboratório de bioquímica, um laboratório sofisticado de animais, para submeter esses animais a alguma situação, para ver o efeito epigenético daquilo na prole, e depois acompanhar na vida adulta. Olha quanto investimento, né? O Josué de Castro foi muito simples, né? E muito
objetivo, né, e observou, como pesquisador, como cientista, né, observou, né, os efeitos da desnutrição, né, em todos os aspectos da vida social de uma pessoa, né, que começa com, né, baixa nutrição, começa com o rendimento esperado dentro de uma escola, o desenvolvimento dessa pessoa do ponto de vista orgânico e intelectual, né? Quer dizer, esse acompanhamento da vida das pessoas, dizer que a fome não é só a fome, não é como uma dor de cabeça, você toma um remédio, passa, né? A fome tem efeitos deletérios, né, ao longo da vida e não só de uma pessoa, mas de uma população, né? Então assim, a temática do nosso congresso regional da FESB é de Josué de Castro ao que nós somos hoje, né, da inteligência artificial, né? O que mudou, né? Os paradigmas são os mesmos, né? Nós precisamos melhorar o conhecimento da ciência para que, durante a sua fase de gestação, durante a sua fase, né, lá, espermatozoide e óvulo, né, dali em diante você tem uma condição de que aquele pacotinho de genes não vão sofrer influências do meio externo, para que você possa ter uma vida pronta para os desafios, que os desafios também não são poucos, né? Então, esse conhecimento, essa profundidade, né, de Josué de Castro dentro do nosso contexto hoje é extremamente contemporâneo, né? Quer dizer, a fome pode ser não só a falta de alimento, como adquirir alimentos errados, né? Comer errado, né? Eu participei da criação do curso de pós-graduação lá de Vitória de Santo Antão, da UFPE também, e o pessoal de lá tem assim um comprometimento com a cidade de tal maneira que estão reeducando essas pessoas, né? O que comer, como comer, o que não comer, principalmente, né? E como isso se relaciona com o desenvolvimento de, da pessoa, do investimento na pessoa, né? Então, Josué de Castro, Paulo Freire, né? Então, quantas pessoas nós temos, quantos cientistas, né, nós temos no nosso Brasil, que se os políticos ouvissem e seguissem esses cientistas, nós seríamos um país um pouco melhor, né? Então, é a nossa função, né? É interessante que a Tereza nós vamos levar alguns políticos lá para o nosso evento, e dentro dessa contextualização, nós precisamos fazer com que eles aprendam alguma coisa, né? É importante agora, nós temos a Frente Parlamentar das Ciências da Biomedicina e tal, nós precisamos ir lá para o Senado e fazer um simpósio, um seminário dentro do Senado e mostrar para eles, olha, alimentação não é só falta de alimento, é fazer com que as pessoas que ganham aquele tantinho saibam minimamente ter um alimento de melhor qualidade, né? Que tenha um efeito melhor para o desenvolvimento da sua prole, né, dos seus filhos, etc. Né? Então, não é só dar a bolsa, é fazer com que essa bolsa seja melhor utilizada, é fazer com que essa bolsa obrigue. Não, você tem que estar na escola, você tem que estar investindo. Nós temos que investir no nosso povo, né? Mas investir de que maneira? É só dar o dinheiro para ele no cartão? Não. Nós temos que dar conhecimento. Sem conhecimento, ele não sabe. Você pode dar um caminhão de dinheiro, ele não vai saber o que vai fazer. Daí vai fazer coisa errada. Não sei se eu respondi sua pergunta, não sei se eu abrangi, né? O meu conhecimento de Josué é limitado, né? Assim, da profundidade, né? Porque não é a minha área de estudo, mas da pessoa e da contribuição dele, nossa senhora, a gente podia ficar falando aqui até amanhã. Respondeu sim, professor, muito obrigada. O senhor não só respondeu, como com essa expansão, sempre apontando soluções e maneiras da gente conseguir evoluir a educação e a ciência no Brasil. Muito obrigada. Perfeito, eu que te agradeço. Obrigada, Eulália. Passo a palavra para a professora Tereza Beirão, que dá umas palavrinhas. Pode falar, professora. Oi, gente. Eu estou com o celular, viu? E eu estou me deslocando, para ir lá na Secretaria da Saúde para reforçar uma dessas reuniões que a gente tem pedido aos secretários de governo. Mas, antes de mais nada, eu quero saudar todos e todas, estou aqui emocionada de ver tanta gente que eu conheço e os que eu não conheço também, e ficar só imaginando vocês todas e todos aqui
aqui em Salvador, nessa FESB. É uma alegria muito grande ouvir nosso querido Colombari aí se colocando e colocando essas questões que nos preocupam, né, com a juventude que hoje utilizam o celular, o WhatsApp e as redes sociais muito mais do que buscando um conhecimento mais aprofundado das coisas, né? Um aprofundamento mais da ciência e dessa ciência que nós estamos aqui falando e somos, assim, persistentes, teimosos em entender que nenhuma pessoa merece passar fome, adoecer por fome e morrer de fome, não é? Então, nós estamos tendo uma receptividade boa, não é? Nas nossas idas aí, no governo do Estado, assim, para vocês ficarem sabendo, por entender que, mesmo se tendo aquela história da lição sabemos de cor, só resta aprender, né? Mesmo os nossos governantes sabendo que o Nordeste tem muitos bolsões de pobreza, de miséria, apesar de tantas políticas públicas voltadas para mitigar a fome, né? Particularmente, isso tem que ser dito depois do governo, desde o primeiro governo Lula para cá, com o programa Fome Zero e com tantos outros programas, mas impossível não falar que nós não temos um compromisso de todos os nossos políticos, está aí um Congresso Nacional totalmente avesso, né, às necessidades e aspirações do povo brasileiro, né? Então, acaba não se conseguindo a efetividade necessária para a mitigação da fome. Então, a Bahia, o Nordeste como um todo, e a Bahia é onde nós vamos realizar a FESB, ainda temos populações, particularmente quilombolas, ribeirinhas, né, que padecem mesmo de fome, ou para melhor dizer, né, para melhor a gente colocar, porque se Sandra Chaves, professora daqui da INUFBA, que é do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, me ouvisse, iria logo corrigir, né, a insegurança alimentar e nutricional. E essa insegurança alimentar e nutricional que leva a tantos problemas de saúde e, principalmente, né, quer dizer, particularmente, as doenças crônicas não transmissíveis, não é? A obesidade, que é uma epidemia no mundo inteiro. E aí faltam políticas públicas para poder a gente conseguir, não é, barrar um pouco esses processos. Se não for uma ação conjunta nossa, de professores, pesquisadores, da sociedade como um todo, dos conselhos municipais, estaduais, dos conselhos de saúde e de educação, não é? Desses incentivos à educação popular, a gente não vai para lugar nenhum, não é? Porque vamos ficar falando para nós mesmos. Mas já falei demais, e o que eu quero, que eu estou aqui vendo quanta gente maravilhosa, não é? Estou vendo Érica, que eu conheço, não é? Eulália, a professora Raul nem se fala mais, e tanta Ana Elisa também, obrigada por ter participado de forma tão ativa, viu, Ana? Com o edital, que a gente conseguiu um recurso, mas agora nós conseguimos, só para finalizar, Colombari, eu acho que você tem acompanhado, você está no grupo, né, da comissão executiva e da coordenação, que sou eu que fiquei com essa tarefa, né? Nós fomos recebidos pela Casa Civil, que é o chefe da Casa Civil, que tem ligação direta, né, com o governador, e também a Secretaria de Ações Institucionais, e tive a grata notícia de saber hoje que eles já se comunicaram com a perspectiva de alugar o local que nós queremos. Ofereceram vários locais, escolas e tal, mas a gente entende que o Cimatec, ele concentra, né, todos os trabalhos. O Senai Cimatec aqui da Bahia, gente, que está em Salvador. E é uma instituição, assim, que tem um espaço novo, muito bom, e nós estamos assim, mas como eu sou teimosa, a gente quer o Cimatec. E vamos ver, viu? Muito obrigada pela oportunidade de falar, e parabéns pela belíssima iniciativa
viu, minha gente? Professor Raul, professor Padrão, Ana e todos e todas, e Colombari, em essencial, aí como o nosso presidente da FESB Nacional. Um cheiro, viu, bem baiano. Vamos comer acarajé. Oxe. Obrigada. Obrigado, Tereza. Obrigada, professora Tereza. Por nada. Essa palavra para a professora Gabriele. Obrigada, Érica. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Sempre um prazer lhe ouvir. Minha pergunta, ela tem a ver um pouco até com a de Eulália e com a de Joacir, mas eu vou contextualizar também. Eu sou orientanda do professor Raul, atualmente estou como professora substituta lá no Departamento de Nutrição, e aí a gente faz a pesquisa, né, nessa área de neurociência, polifenóis, DORD, porém, eu também tenho a prática com a extensão em crianças PC, crianças TEA, e muitas vezes a gente se depara com essa barreira, a barreira do conseguir fazer com que a ciência chegue em quem não tem, né? Como a gente conseguir aplicar isso e, enfim, usar tudo que a gente descobriu para realmente o benefício do povo, da população, da saúde, para a evolução como um todo. Sabendo da importância da FESB na articulação dessas comunidades, né, científicas brasileiras, internacionais, enfim, e quando eu vi que Josué de Castro, eu me emocionei até, quando eu vi que Josué de Castro ia ser tema, né, porque Josué de Castro, para a gente que é da nutrição, ele, além de cientista, pesquisador, geógrafo, mas ele é povo, ele é humanidade, ele é quem olha para aquela pessoa que ninguém olhava, né? E aí, eu fiquei muito feliz e eu queria perguntar ao senhor isso, assim, em relação a essa transdisciplinaridade entre a ciência e outros pontos, por exemplo, né, mudanças climáticas, responsabilidade social, saúde pública, como a FESB daqui para frente, né, como a gente pode tentar estimular isso cada vez mais, não só na gente que já está inserido nesse mundo, como também no jovem cientista, no estudante, né, na pessoa que está ali começando. Então, eu queria saber do senhor como a FESB pode, né, estimular ainda mais essa transdisciplinaridade entre as diversas áreas da ciência, né, não só a ciência da saúde, mas a ciência política. Perfeito, perfeito, Paula. Obrigado aí pela sua pergunta. Assim, o que a FESB pode fazer? Vou te dizer, a FESB já está fazendo. Nós temos, durante o congresso anual da FESB, nós vamos ter um pré-evento, um simpósio satélite da UPS, né? International Union of Physiological Society, digamos, é a Fisiologia Internacional, né? Temos a SBFIS, FESB, temos a Sociedade Internacional da Fisiologia, a UPS. A UPS está com uma proposta, né? Nos apresentou uma proposta que a gente estava pensando em colocar módulos como entender como é que as mudanças climáticas, aquecimento global, modificações genéticas das plantas, sobrevivência das pessoas numa condição normal, como é que a pessoa que é normal, ela vai se adaptar nessa nova condição, né? Ou de seca, ou de muita chuva, ou de aquecimento, etc. Além disso, imagina as pessoas que já têm problemas sistêmicos, o hipertenso, o obeso, não é? Como é que as doenças, de maneira geral, né, vão ser tratadas nessas pessoas que, além da própria doença, já têm essa mudança climática, né? Então, nós criamos um simpósio satélite, né, que é chamado de Beacon e UPS. Beacon imagina, é o farol, né? É o farol que guia os navios lá à noite, tarará. Então, nós estamos fazendo um farol de discussão de temáticas ligadas às alterações climáticas e à adaptação fisiológica na Terra. Então, isso envolve desde de fisiologia comparada a doenças, etc, etc. Então, isso já é uma atividade. Outra atividade é como a própria FESB regional. Quer dizer, você tem nós vamos fazer uma discussão ali de um problema extremamente, né? Obviamente,
o título de Josué de Castro não é por acaso, né? Nós sabemos que o pessoal da Bahia é muito forte nessa parte de nutrição, o pessoal da UFPE e vários outros né, do DORAD, né? O professor Paulo Matias está aí, representação né, importantíssima no nosso cenário brasileiro e internacional. Então, assim, nós vamos fazer discussões. Agora, essas discussões ficar só ali dentro do Sematec, elas não reverberam, elas não chegam em quem efetivamente precisa chegar, né? Então, não adianta nada eu descobrir, eu fazer uma nave super poderosa de ir para a Lua, se eu não posso levar as pessoas para a Lua, né? Então, é nossa função dentro da universidade problematizar isso para a população e utilizar né, da própria carência e da própria necessidade de conhecimento da população, de se beneficiar desse conhecimento. É nossa obrigação fazer isso. Nossa, que eu digo, dentro da universidade, né? Os professores, então, esse trabalho de extensão que você faz é extremamente importante. É extremamente. Ah, mas isso não publica. Ah, mas isso não dá publicação, né? Dá para você pôr no Lattes. Mas mais importante que isso é a mudança de vida que você vai fazer para um grupo de pessoas. Né? Se você conseguir, né? O menininho foi lá, ele viu uma estrelinha do mar que chegou ali, e essa estrelinha do mar vai morrer. Ele pega essa estrelinha do mar e volta lá e bota na água, né? E a pessoa fala, pô, mas é uma estrelinha só, não sei o quê. Eu falo assim, bom, mas se eu fiz a minha parte. Né? Então, assim, a tua função como docente, pesquisadora e tal, e você fazer isso transmulo, né, levar para fora da universidade e com pessoas, com estudantes que estão naquela fase importantíssima do aprendizado e mostrar melhores condições, né, de mostrar conhecimento para eles, mas se você chegar lá e falar num termo muito técnico, eles não vão entender nada. Mas se você chegar lá e disser que comer batata frita ou frituras, ou alimentos muito ricos em açúcares, né? Ou muito sal, etc. Isso pode provocar, fazer alterações nas células deles de tal maneira que a célula vai morrer, já aguça, vai morrer por quê? Né? Que será que acontece? Então, eu preciso estudar para saber. Né? Então, você pronto, fez, você está, né, dando, vou usar uma expressão, não sei se é boa ou não, você está dando milho para bode, você tá aguçando essas crianças a irem buscar não só uma melhor condição de vida, mas também, pô, eu quero participar desse saber aí, desse conhecimento. Como é que eu faço, né? Eu preciso estudar mais, eu preciso ir melhor, eu preciso ter uma vida melhor e entrar na universidade e cumprir o meu papel, né, de cidadão. Então, assim, é, é, eu acho que nós pesquisadores, nós professores, temos uma importância muito grande que é levar o conhecimento para fora da universidade. População e para os políticos. Né? Os políticos, alguém fica doente lá em Brasília, eles não correm para o seu postinho de saúde na sua cidade de onde eles vieram, eles vão para São Paulo, vão no INCOR, vão no Sírio-Libanês, vão no Einstein, não é? Mas por quê? Porque lá é bom. Né? Porque lá é mesmo tomando uma facada, lá o cara vai fazer com que eu não morra, né? Agora, o conhecimento porque que esses lugares têm, a geração de conhecimento que esses lugares têm, que é o resto da população não tem acesso, né? É que deve ser uma preocupação também, né? Condições de saúde. Se a gente tratar a fome ou se a gente cuidar dessa a Tereza falou o termo aí que fugiu, da insegurança alimentar, né? Se nós falarmos, se a gente tratar desse problema da insegurança alimentar, nós já vamos curar um monte de doença. Né? Então, é nossa função, é nosso papel. Né? E dentro da FESB regional e da FESB anual, a gente também tem a FESBinha, né? Nós temos a possibilidade de levar estudantes, né? Estudantes que do ensino médio que possam, né? Quem sabe a gente consiga levar estudantes do PIBIC Júnior, né? Do PIBIC, Bolsa para Estudantes do Ensino Médio. Quem sabe a gente consegue levar esses meninos para o congresso, né? E de maneira de grátis. Professores do ensino médio também pode ir, não pagam a inscrição.
né? E então, assim, e sensibilizar os políticos, né? Poxa, eles só pensam neles, eles precisam pensar também no povo que elege, que os elege, né? Então, é uma bola de neve que a gente precisa tomar cuidado, porque senão ela vai ficar grande, 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 e ela vai passar por cima da gente, né? Daqui a pouco vão dizer assim, essa universidade não serve para nada, a gente está investindo dinheiro lá do MEC, nas instituições públicas, né? E o que eles fazem, né? Põe um computador lá ensinando inteligência artificial, não precisa de professor, não precisa de pesquisa, não precisa de nada, né? Nós vamos comprar tecnologia. Bom, deixa eu parar de falar, senão eu me empolgo. Não sei se era isso, Paula. Tudo bem. Agora eu vou passar para o professor Paulo César, que ele levantou a mão, mas saiu. Não sei se ele voltou. Professor Paulo. Está aqui. Professor Paulo César, pode fazer essa pergunta? Oi, você está me ouvindo? Sim, professor. Tá. Boa tarde para todo mundo. Desculpa aí que eu não estava desde o início, estava programado, até interrompi agora, que a nossa universidade, aqui em Maringá, no Paraná, ela está passando por uma crise muito grande. Ficou 5 dias sem energia. O prejuízo foi imenso, a gente está tentando juntar as coisas. Mas eu agora tenho o privilégio de não ser só de Maringá. Eu sou baiano. Eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, portanto, eu estou me empenhando e vou me empenhar muito pela essa FESB regional, né? E eu queria dar um abraço aí em todo mundo, professora Érica, professor Eduardo, aí, o Raul, eh, as outras pessoas também, que eu estou acabando de conhecer agora. Dizer que eu estou empolgado, eu queria só fazer uma observação, porque o trabalho do professor Eduardo Colombari está muito interessante. Há 2 anos que ele vem trabalhando nessa frente parlamentar, porque a gente teve agora o julgamento do INCT. Como vocês sabem, vários de vocês entraram no nosso INCT do Douro. Mas, infelizmente, a gente teve a nota de corte de 9,4 para 9,7. Eu estou recorrendo porque tem uma questão séria que vocês abordaram, o professor Colombari até discutiu legal isso, de que parece que a ciência tem uma parede. Eu, inclusive, já há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, eu falei sobre isso, principalmente no Douro. Temos resultados, e, aliás, a gente tem que falar o seguinte, eu acho que a gente não vai somente homenagear o professor que começou com tudo isso, mas eu gostaria de destacar, se me deixarem falar lá em setembro, falar da importância do Nordeste para esse conceito doido, essa nova frente aí da fisiologia, destacar o grupo de Pernambuco. Eu vou fazer questão de falar isso, porque eles foram pioneiros, né, dentro e aí avançaram muito, hoje é muita gente e tal, mas a gente encontra essa barreira. Essa barreira é o seguinte: como articular a ciência com a política? E a crítica que eu vou fazer ao julgamento, o pessoal está querendo que a gente bote o doce na boca do SUS, por exemplo. Quer dizer, parece que quem analisou, acho que é fácil a gente falar, tá? Mas não somos nós que decidimos a política do SUS. Isso tem que ter vontade do governo. Não adianta fazer lá a conferência nacional se o governo não dá nada, né? Em governos passados, nem conferência teve, né? Agora, não adianta ter a conferência e não tem dinheiro. Como é que a gente vai aplicar essa política que o professor Eduardo falou? Quer dizer, não basta só tirar fome. Nós estamos tirando fome e estamos botando obesidade, diabetes, hipertensão e Alzheimer, o caramba, 4, porque estamos tendo uma dieta, como foi denunciado agora, várias indústrias substituindo o cacau
e viva a Bahia mais uma vez, por é, manteiga de cacau, gordura de cacau, mas cacau que é bom não tem. E o preço continua o mesmo, eles gastando menos. Quer dizer, eu não vou falar o nome de algumas empresas, mas são as lideranças que vendem chocolate achocolatado no Brasil. Para quê? Isso aí pode forçar rapidamente nossas crianças a terem obesidade, etc. Então, como articular isso? Essa é que é a grande questão, e nós precisamos de urgência. Já tem resultado bastante para se adotar políticas para todo o Brasil, incluindo, obviamente, o Nordeste, que a gente vai poder economizar dinheiro, principalmente economizar sofrimento. Então, eu gostaria de perguntar ao professor Eduardo se essa articulação, ele tem muito mais experiência do que a gente, né? Se essa articulação está tendo alguma coisa positiva para a gente, apesar da conjuntura terrível que a gente vive. Então, um abraço em todo mundo. Vou deixar esse bode aí para o Colombage. Um abraço. Paulo, obrigado pela questão. A tua questão é simples, né? Quer dizer, o que a gente está fazendo está surtindo algum efeito? Né? Está tendo algum resultado? Eu concordo com você, essa história do INCT. Eu também submeti o INCT e não tive a nota corte e tal. Mas nós temos uma ministra que é pernambucana, né? Isso. Engenheira da universidade. Nós temos o ministro da Educação, que é do Ceará, que é, não é, etc. Quer dizer, não conhece o próprio problema? Eu mudaria a tua pergunta. O que é que eles estão fazendo em prol dos minoritários? Minoritários do ponto de vista de condições sociais, que são a maioria no nosso país. Né? Como é que a gente leva uma educação melhor? Ou seja, é difícil a gente não acreditar que o MEC está imbuído das melhores intenções. É difícil não acreditar que a nossa ministra está imbuída das melhores intenções. Mas, entre ter boas intenções e chegar nos resultados, é que tem uma lacuna enorme. Né? Eu acho que assim, nós temos consciência disso, nós sabemos disso. Agora, enquanto as políticas de saúde, as políticas de educação, as políticas de desenvolvimento científico, tecnológico, não forem efetivamente, né, financiadas com dinheiro, de gogó, meu amigo, a gente já sabe, diagnóstico nós temos de monte. Né? Sabemos quantas pessoas estão deficitárias no ensino médio, ou seja, aquelas crianças que passam pelo fundamental, ensino médio, fazem a prova lá do PISA, e não conseguem, nosso país está sempre lá embaixo, no nível de formação. E esses estudantes vão para a universidade. Aí chega na universidade capenga, imagina quanto de investimento, né, você já não fez durante toda a sua vida lá em Maringá e fica sem energia e perde tudo. Imagina um freezer menos 80 sem energia, não é? Imagina uma situação onde você precisa os animais estão no biotério, dentro de um protocolo experimental e acaba a energia. Quer dizer, é impensado um negócio desse para quem está lá fora. Né? Lá fora, acaba a energia, o gerador assume e você nem percebe. Não é? Então, assim, será que nós pesquisadores somos sempre mal vistos, né? A gente é chato, a gente está sempre pedindo, pedindo, e eles falam, pô, vocês não estão contentes ainda, não é? Quer dizer, ou faz investimento de verdade, ou a gente fica no faz de conta, né? Que é o que a gente vive aqui no Brasil. A gente está no faz de conta. Então, é difícil. Primeiro, nós temos que melhorar a condição de investimento, desde do bebê dentro da barriga da mãe, antes de engravidar, obviamente, até essa criança se tornar um adulto e produtivo no cenário do nosso país.
para isso, tem que ter investimento. Não adianta achar que é igual bananeira, que você enfia em qualquer lugar, vai dar um cacho, pode ser bom, pode ser ruim, mas vai dar um cacho, né? Então, é isso, né? Quer dizer, o que nós podemos fazer? Nós temos que utilizar toda a nosso conhecimento e a nossa inteligência para sensibilizar esses políticos, né? Eu tenho feito a minha parte, eu tenho cobrado, eu tenho, né, e mandado. O pessoal já acha que eu sou até bolsonarista, né? Porque eu fui fazer uma frente parlamentar com um astronauta. Mas se tem alguém que entende de ciência lá dentro daquele Senado, é ele. Ué, não é? Ele entende de ciência, ele entende de investimento. Ele tem uma PEC da ciência, que ele chama, que ele quer uma lei que ele quer que o investimento do PIB no Brasil para a ciência e tecnologia seja de 2,5%, não é? Aumentar 1%. E não é de imediato, vai fazer, cheira irresponsabilidade, né? A partir do ano que vem vai ser 2,5% do PIB a ser investido, né? Banana orgânica, isso mesmo, Tereza. Mas, quer dizer, não é irresponsabilidade, é tratar o orçamento de tal maneira, assim como o FNDCT, né? Aquele montão de dinheiro que tem no FNDCT não é dinheiro do Tesouro, é dinheiro de reinvestimento dos financiamentos que o próprio FNDCT e a FINEP fazem, não é? Para as empresas que devolvem juros e correção para que esse dinheiro seja reinvestido, né? Então, assim, 1,5 bilhão, né, do INCT, que foi essa rodada, veio de onde esse dinheiro? Veio do Tesouro? Não, veio do FNDCT e FINEP, não é? Então, esse dinheiro veio como? De que maneira? Desse reinvestimento do dinheiro público que é feito nas empresas, né? Então, nossa, olha lá que legal. Pô, nós temos que agora trazer a população para se beneficiar desse conhecimento. Então, como é que a gente vai chegar nisso, né? A gente tem que aumentar o nosso orçamento. E nós temos que ser mais exigentes com quem? Com as nossas lideranças, né? Se o federal faz a parte dele, o estadual e o municipal também tem que fazer. Senão, o elo é quebrado, né? Então, assim, eu gostaria que nós, cientistas, em algum momento, vou me candidatar a prefeito, vou me candidatar a deputado, vou me candidatar a senador. Para quê? Para levar, exato, para ir lá e defender a ciência. Nós não temos a bancada da bala? Não tem a bancada dos evangélicos? Cadê a bancada dos cientistas? Entendeu? Não tem. Então, nós vamos ter que arregaçar a manga em algum momento e vamos ter que fazer isso. Está parecendo discurso político, mas não é não, gente. Ai, caramba. Vamos lá, Érica. Certo, professor. Obrigada, professor Paulo César, pela sua pergunta. E muito feliz que o Paulo está na Bahia, hein, Paulo? Poxa, vamos nos encontrar lá. Professor Eduardo, tenho uma pergunta para o senhor. Já que no próximo congresso vai ser tratado sobre a inteligência artificial, aí eu gostaria de saber como a FESB tem se adaptado às transformações tecnológicas e digitais na divulgação científica. Perfeito, Érica. O primeiro problema que a FESB teve, né? Na verdade, eu tive essa experiência, eu ainda era presidente da SBFIS. Nós tivemos o problema da pandemia, do Covid, né? Em pleno Covid, nós já tínhamos, a sociedade já estava organizando o seu congresso, ia ser em Ribeirão Preto, já estava tudo arrumado, centro de convenções, não sei o quê, e aí para tudo, né? Então, ninguém ousava fazer qualquer evento e aglomerar pessoas se não podia, né? Você não podia sair de casa. Então, esse foi o primeiro desafio de fazer um congresso virtual. Mas eu não domino essas ferramentas. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Imagina se o Raul tivesse que me levar até Recife para eu fazer o custo e tal, né? O que certamente eu iria adorar, né? Eu gostaria de fazer um curso aí de 2, 3 dias para ficar exatamente uma semaninha pelo menos aí no Recife, né?
que é muito bom demais. Mas percebam que quanto nós evoluímos, né, como é que a gente vai ensinar os alunos se os alunos não podem vir na faculdade? Então, esse desafio tecnológico, ele passa também pelo ensino. Ah, mas acabou o Covid, agora não tem mais problema, agora tem que ser tudo presencial. Sim, mas e o conhecimento que nós adquirimos no uso dessas tecnologias para poder, por exemplo, ensinar, né? Nós vamos abdicar, vamos jogar isso fora? Não, vamos adquirir, vamos colocar isso no cenário. Então, por exemplo, você pode, por exemplo, uma pergunta que o aluno do Raul fez, né, um dos primeiros, me ajuda aí. Isso, Joaci, né? Quer dizer, como é que a gente faz para melhorar a nossa visibilidade lá fora? Olha, primeiro, se eu não posso ir lá para os Estados Unidos, vamos chamar alguém para vir para o Brasil. Ah, mas essa pessoa não pode. Ah, vamos fazer um seminário com ele, virtual, não é? Quer dizer, isso é uma das formas. Como é que a gente pode usar a inteligência? Se você perguntar lá no ChatGPT, não é? Quais os melhores alimentos para o desenvolvimento da vida intrauterina e adulta? Tenho certeza que ele vai te dar, vai te instrumentalizar de maneira positiva. Ah, mas eu acredito naquilo piamente? Não, mas você é uma pesquisadora, você é uma professora, você pode, com o teu conhecimento, ir lá e depurar aquilo e realmente tornar aquilo factível, né? Então, nós precisamos fazer com que os estudantes, que hoje, né, a população hoje já nasce sabendo passar o dedo na telinha do celular ou teclar no computador, né, já nasce estereotipado sabendo fazer isso. Quer dizer, a utilizar aquilo de maneira produtiva, né, a utilizar aquilo como fonte de aprendizado, de conhecimento, seja dentro ou fora da escola, dentro ou fora da universidade, mas a gente precisa utilizar a inteligência artificial, a gente precisa usar a tecnologia que existe hoje no nosso cenário para nos ajudar a vencer os desafios que a gente tem no dia a dia, né? Então, tem várias coisas que nós podemos fazer para que isso se torne mais o pessoal chama de mais uma ferramenta, né? Eu não gosto do termo ferramenta, porque eu aprendi com o professor César Timiaria, né, que ferramenta é alicate, chave de fenda, martelo, né? A gente tem instrumento, não? Os instrumentos tecnológicos estão aí para nos auxiliar a ensinar melhor, a descobrir coisas mais importantes, e aí vai, né? Quer dizer, então esse desafio, o que será que esse Josué, qual seria a contribuição? Eu te devolvo uma resposta na forma de pergunta. Qual seria a contribuição de Josué de Castro no mundo de hoje? Não é? A mesma. Quer dizer, a mesma no que eu quero dizer é o seguinte, ele pontuou a fome e a desnutrição e toda a problematização sem computador, não é? Não existia. Eu comecei a minha iniciação científica e a minha pós-graduação, não tinha computador, era máquina de escrever, né? O PubMed era ir todo dia, uma vez por semana na biblioteca, pegar as revistas que tinham lá, olhar uma por uma, xerocar os trabalhos que eu me interessava, e eu tinha, né, tarefa de casa ao longo de uma semana para estudar. Semana que vem, volto lá, o que saiu de novo, né? Então, veja bem, olha as facilidades, né? Então, a gente precisa criar casco, né? Resiliência. Ah, eu vou falar com esses políticos, não adianta nada, o cara, né? A gente tem que cansá-los, encher o saco, a gente tem que fazer aquilo que eles mais odeiam, né? Que é ficar pentelhando, pentelhando, pentelhando. Algum dia eles vão aprender e algum dia eles vão executar, né? Tomara. Mas a gente não pode desistir da nossa luta. Obrigada, professor. Obrigada pela sua resposta. Alguém mais da plateia, dos alunos, dos professores, quer fazer alguma pergunta para o professor Eduardo? Eu gostaria, já que está quase no final, eu gostaria muito de agradecer a Colombari, né, pela participação aqui, pela humildade em participar com os estudantes, uma pessoa que tem tantas atribuições e provavelmente
dificuldade de abrir agenda para falar, mas eu sei que ele faz isso com muito prazer, que a gente sente pelo que ele transmite. E reforçar que foi uma das coisas mais importantes assim da minha ligação, da minha relação com Colombari, foi a importância que ele deu a Josué desde o primeiro encontro da FESB, não é? Em que nós tivemos algumas mesas que falavam sobre Josué de Castro, sobre o problema da fome, então foi muito importante. E sobre o que Colombari falou sobre a questão da bancada de cientistas, eu vejo como Josué de Castro tinha uma visão muito privilegiada, né? Era um homem, era um dos 6 intelectuais no mundo. Quando se queria falar sobre alguma coisa no mundo, se chamava Josué de Castro, com Bertrand Russell, outros também, um padre lá da França. Então, tinha algumas pessoas que eram importantíssimas para participar. E Josué, ele tentou e conseguiu. Ele entrou como político, ele chegou a ser o deputado mais bem votado no Nordeste, e conseguiu levar muitas, vamos dizer assim, aquilo que era reivindicação tornou-se lei. Né? Uma das coisas mais importantes de Josué de Castro foi a questão do salário mínimo. Né? Bem, mas eu não vou entrar assim, porque aí eu me empolgo, aí eu quero falar sobre Josué. Mas Josué começou Colombari como médico, mas, sobretudo, como fisiologista. Ele era fisiologista, ele começou assim. E daí, então, toda a base que Josué tem, inclusive se bem que não se sabia, não se dava esse nome de Doherty, mas essa ideia que o Doherty traz, Josué já colocava, né? E isso que eu tento trazer para cá, que é a questão da transdisciplinaridade, né? Que a gente tem, por exemplo, na federação, né? Há alguns anos, Josué já se importava com isso. Então, foi muito bem escolhido. Eu espero que seja um sucesso a regional, né? E toda vez que o Nordeste for escolhido para trazer para nós, é um trabalho imenso, eu sei que mas a gente fica feliz se ele e a gente também não pode reclamar muito dos nossos políticos, não, porque eles até estão ajudando, pelo menos os baianos estão ajudando, viu? Parece que tem lá uma política lá que está ajudando, e bom, é interessante, tem sido interessante. Eu não quero me estender muito, não, mas muito obrigado, querido, e seja sempre bem-vindo. Infelizmente, a última vez que você esteve aqui, que a gente tinha se programado e tudo, aconteceu coisas inesperadas, coisas da vida, e que impediram da gente se encontrar. Mas vai haver outras oportunidades, se Deus quiser. Um abraço grande, querido. Obrigado, Raul. Com certeza não foi dessa vez que a gente pôde se ver, encontrar pessoalmente, mas nós vamos ter outras oportunidades, né? E com certeza eu quero ir novamente a Recife e nos encontrar, tomar um vinho, bater papo, mas o apoio dos políticos no evento é importante, mas o apoio dos políticos é no dia a dia. É isso que você disse. E eu gostaria que você elaborasse um texto sobre Josué de Castro, da importância dele, não só da parte científica, mas dessa parte política também, porque eu acho que isso é muito importante. Se você elaborar um texto, alguma coisa nesse sentido, a gente pode apresentar como um panfleto, alguma coisa lá no evento, lá na FESB regional, já que vamos comemorar Josué de Castro, né? Nós vamos fazer, quem sabe, um panfleto, sei lá, uma sinopse, né, da importância dele como pessoa, como médico e como político, né, e cientista.
O que você acha? Meu compromisso, já tem meu compromisso. Perfeito, perfeito. Aí elaboramos o texto, eu me encarrego de fazer a parte gráfica, etc., para a gente distribuir lá e depois publicar nas nossas redes e, quem sabe, bater lá na porta do Senado e falar: vocês já leram isso aqui? Não. Proativo, né? É isso aí, é isso aí. É isso aí. Ok. Já tem compromisso meu. Perfeito, agradeço. E pode contar comigo, viu? Quantas vezes, quem sabe da próxima a gente faz esse curso aí presencial, eu vou até aí, fico aí, a gente combina uma quinta-feira, aí ó, tem só sexta, sábado, domingo para eu curtir aí, não tem problema. Seria maravilhoso. É isso aí. Pois já teve uma época que a gente podia até fazer isso, mas essa época passou, viu, rapaz? A gente conseguiu trazer para cá, mas ficou tão complicado agora, né? Mas é tudo uma questão da gente se organizar que, né? Obviamente eu tenho enorme prazer de ir, aí não tem passagem, eu compro passagem, dou um jeito e vou, né? A gente arruma um cantinho para ficar aí e tá tudo resolvido. Tá bom. Legal. Érica? Muito obrigada, professor Eduardo, pela palestra. O professor Raul falou pelo seu tempo, sua disponibilidade. E, com certeza, muitos ficamos motivados para estar lá no congresso, lá na Bahia. Muito obrigada, professor, e agradeço a todos pela presença. Boa tarde para todos. Um abraço para todo mundo. Um cheiro, como diz lá a Tereza. Um abraço grande, Paulo, também, Colombano. Paulo, um abração para vocês todos aí. Todos aí, um abraço. Nos vemos em Salvador. Se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau.